Olá, meu nome é João Paulo Silveira da Costa, sou psicanalista e docente da EPC e estamos aqui para responder mais uma dúvida no quadro Conexão EPC, todas as quartas-feiras. Você manda suas dúvidas para aprofundamento com jp@gmail.com, manda lá que a gente está respondendo na ordem essas perguntas, tá? São várias perguntas e hoje eu vou responder uma pergunta aqui do Edson Kisling. E ele diz o seguinte: o instinto, pelo que entendi, é diferente da pulsão. E o que dá o início a uma pulsão? Viriam todas a partir do instinto e depois se desenvolvendo com as experiências de vida? E o que nos leva a escolher entre uma coisa ou outra desde o nascimento? A ter pulsão por algo? Poderia vir uma propensão a determinadas pulsões pelo DNA, por exemplo? Nascemos a absorver determinados estímulos externos e assim nos tornamos pessoas com gostos diferentes? Ou, na verdade, absolutamente todas as nossas escolhas são frutos de influências exteriores? São várias perguntas em uma, mas eu poderia dizer que o centro dela está na questão de uma definição de pulsão, né? Pulsão, ela é o próprio medidor de energia psíquica, né? A pulsão, ela nunca se satisfaz, porque a pulsão nunca cessa, a não ser, evidentemente, né, com a extinção do corpo. Então a gente diz ali que o ambiente da pulsão, né, é sempre um ambiente somático, sempre um ambiente do corpo. O instinto, ele está relacionado com a questão da sobrevivência, ou seja, destinada a um objeto específico. A pulsão, ela roda e não se satisfaz. Ela caminha e nunca cessa, né? O instinto, ele está mais relacionado, o próprio Freud colocou isso, com a etologia, né? Com a questão do comportamento animal de um modo geral. Então, o instinto, ele teria essa função pontual, ou seja, algo a se atingir no sentido de trazer ou gerir para aquele ser, né, a possibilidade de uma realização pontual. E a pulsão, ela é justamente esse frenesi, né, essa constante dentro da energia psíquica que só acaba, evidentemente, com a extinção do corpo. Então ela começa e acaba no corpo. Você me perguntou se há uma propensão a determinadas pulsões pelo DNA, por exemplo. A pulsão, ela faz parte de um artigo da metapsicologia, né? Então a gente não tem como relacionar a questão da pulsão pelo DNA por simplesmente tentar fazer ali uma inferência de ordem biologicizante, né? Quer dizer, pensar a pulsão a partir da biologia. Nós podemos sim entender que há fatores de ordem genética que nos constituem, evidentemente, e que isso possa ter uma relação com uma propensão maior à questão das demandas e desejos, mas não em relação à pulsão em si, porque a pulsão em si é o início da energia psíquica, né? Portanto, ela é extremamente amorfa, ela é extremamente sem forma. E a última pergunta sua: nascemos a absorver determinados estímulos externos e assim nos tornamos pessoas com gostos diferentes? Ou, na verdade, absolutamente todas as nossas escolhas são frutos de influências exteriores? Mais uma vez, né? Até respondi uma pergunta dessa há pouco tempo, que da forma como eu enxergo a nossa composição, é uma composição heteronômica, né? Ou seja, ela agrega fatores de ordem biológico, agrega fatores de ordem genética também, e as questões de ordem socioambiental. Entretanto, a psicanálise trabalha e opera dentro de uma perspectiva de uma singularidade. Por quê? Porque nós estamos tratando de sujeitos divididos, né, ao contrário do que o termo indivíduo significa, um só, não é indivíduo. Nós estamos trabalhando aqui com o sujeito fragmentário, né? A questão que você pergunta sobre a escolha entre uma coisa e outra, a pulsão para algo, né? Eu sempre gosto de dizer para os meus alunos isso. A pulsão, ela precede a tudo isso, né? A pulsão, ela é um registro absolutamente relacionado a uma configuração de id, no sentido de ela não ter nome, né? De ela não ter uma especificidade, né? No sentido mais clássico do termo. Essa pulsão está direcionada àquilo. Porque nós temos uma tendência a pensar pulsão e impulso como sendo a mesma coisa, né? E o fator interessante de se lembrar é que a pulsão precede a tudo isso, tá? Então lembre-se sempre da pulsão como algo relacionado à questão da economia, da energia psíquica. Espero que você tenha gostado dessa resposta. Semana que vem eu estou esperando aqui para mais uma resposta dentro do quadro Conexão EPC. Um grande abraço, até lá.